Muito boa noite, Eliane Fontinelli, seja bem-vinda. Tarcísio, meu irmão querido, muito boa noite, seja bem-vindo. E, por favor, já me diz aí se como é que está chegando o som e a imagem. Mariana Maia, seja bem-vinda ao nosso Evangelho. O som, Ana Paula Gomes, o som está ok? A imagem, por favor, quem puder me dar aí uma. Olá, Luciana, boa noite. Luciana, o som tá bom, a imagem? Bom, meus irmãos, vamos iniciando, né? Muito boa noite, oficialmente. Sejam todos bem-vindos ao nosso evangelho que realizamos todos os dias. É uma proposta da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, que desde que nós começamos, nós não temos mais as nossas atividades físicas lá da Sociedade de Estudos Espíritas, lá no Lado de Clara, né? A gente vem adotando as mídias, as redes sociais para levar, né, a boa nova, uma boa mensagem, né, e com isso consolar os nossos corações e das pessoas que estão nos acompanhando nesse nosso trabalho. Esse evangelho nós realizamos todos os dias, de segunda a quinta-feira, no horário às 20h30, e somente hoje, sexta-feira, que a gente realiza às 21 horas. Hoje, eu pedindo inicialmente a proteção do Mestre Divino, Jesus, e pedindo a proteção dele, e confiante na frase em que ele nos deixou de que dois ou mais reunidos em seu nome, ele ali estaria, confortando, e se a intenção fosse, a vontade fosse do bem, ele estaria presente, fortalecendo ainda mais essa ação. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, ler um pouco, falar um pouco de um item, né, de 5 itens, o item 5, 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que está lá que fala sobre a questão do pecado, né, pelo pensamento, né, e a questão do adultério. Para isso, eu vou ler aqui para vocês, do item 5, no começo, ele está falando o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já no seu coração cometeu adultério. Essa passagem está lá em Mateus 5, 20, capítulo 5, versículo de 27 e 28. Percebe-se claramente aqui que Jesus não está falando, ele se refere a uma questão física da questão do adultério, mas no fundo da questão, ele está querendo falar para o espírito que nós somos, dentro do que o pensamento, né, que aqui está muito bem colocado, vos digo que aquele que houver olhado a mulher com mau desejo, então, mau pensamento, já cometeu, né, um adultério, né? Naquela época o adultério era condenado, né? Era pago pela morte, pelo apedrejamento, né? Isso mais nas questões das mulheres, né? Então, lançou um pensamento mal, né? Você comete um adultério. Quando a gente vai assim para a raiz da palavra, como hoje nós vemos a palavra adultério,
né? Inclusive, eu estava até assistindo uma palestra recentemente sobre filosofia, onde falava das ideias de Sócrates e Platão. A palestrante falou o seguinte: olha, toda palavra a gente precisa buscar a raiz dessa palavra para entendê-la, né? E ela até falou, concluiu dizendo o seguinte, que a raiz de certas palavras que, na realidade, que trazem, deduzem a movimento, a fluxo, isso está muito voltado para a questão do bem. Palavras que, no seu cerne, né, no seu início, no primitivo da palavra, dá uma ideia de retenção, né, de baixar mesmo a moral, né? Então, essa daí, ela é uma palavra que, na sua raiz, ela traz essa questão de você reter, né? De evitar o movimento do progresso, de crescer. A palavra adultério, hoje a gente entende que é toda violação à relação de amor. E aí a gente começa a falar o mau pensamento. Quem tem hoje, quem tem, sempre teve uma relação de infinito amor conosco? Deus. Toda vez que praticamos o mal, estamos traindo o compromisso assumido por Deus. Essa frase foi dita por uma irmã nossa no evangelho que a gente faz todos os dias, através do WhatsApp, lá com os trabalhadores da Casa Francisco, que é uma verdade. Né? A gente, quando emite um pensamento, né? Vem pensamentos ruins na nossa mente, e a gente age a partir desse pensamento, a gente está atraindo, né, a Deus, né? Porque Ele é amor. Né? E tudo que é contra a lei de amor é, na realidade, uma traição a esse compromisso que nós assumimos com Ele enquanto espíritos. Né? Como é que dá essa questão do pensamento, de você pecar pelo pensamento? O espírito, né, que é a nossa verdadeira essência, um ente dotado de vontade. Inclusive, nós somos essências divinas e todos nós fomos criados a partir da vontade de Deus. Né? A inteligência suprema do universo chegou e disse: olha, eu quero, é minha vontade, eu vou criar. E criou tudo. Né? E ainda continua criando. Nós somos espíritos, né? E estamos envoltos em diversos tipos de pensamento. Nós vivemos num mundo de prova e expiações, aonde impera o mal. Infelizmente, ainda é essa a nossa essência, né, espiritual ainda está envolta nesse tipo de Gregory, como diz, dos pensamentos, né, toda essa massa, toda essa energia. Né? E pensamento também é matéria, uma matéria quintessenciada. O espírito, né, ele é dotado de inteligência. Um dos atributos do espírito é a inteligência. Nós vimos, Deus nos tirou do elemento primitivo, que é o elemento espiritual, que é um princípio da inteligência. Então, ele nos fez a partir desse insumo, né, do espírito, né? Então, ele nos individualizou e nos deu o livre-arbítrio. Então, nós estamos envoltos e somos dotados de vontade. A nossa vontade é que direciona, é que dá o fluxo desse pensamento, e dependendo do tipo de pensamento que você direciona, se você está envolto, né, e atrai bons pensamentos, você, quando vai direcionar o pensamento para uma outra pessoa, serão bons pensamentos. A sua vontade vai direcionar, vai dar fluxo a pensamentos positivos, a pensamento do bem. Da mesma forma, é que se você também não está envolto assim em bons pensamentos, você direciona para outra pessoa maus pensamentos. E tem uma lei chamada lei de causa e efeito. Aquilo que eu dou efeito, indico para o outro,
volta para mim. Se eu sou causa de um mal num outro irmão, esse mal retorna para mim. E, às vezes, não é nem um ato físico, como foi dito aqui nesse pequeno trecho do Evangelho que eu li. É um pensamento. Você já emitiu o pensamento, já vai atingir aquele outra pessoa, aquele outro espírito. Se ele tiver dentro do seu processo, do seu processo encarnatório, para ser atingido por aquele mau pensamento, ele vai. Mas isso vai retornar para mim, eu vou ter que responder em algum momento. Agora, nós estamos envoltos em uma matéria, quantidade, né, envolto em pensamentos, baixos pensamentos, em função do planeta em que nós vivemos. Como a gente desenvolver, né, bons pensamentos em torno dessa matéria, né, de todo esse campo em que a gente vive. No Evangelho de hoje, está lá dizendo, né, que toda vez que, mesmo recebendo mau pensamento, nós lutamos para que aquele pensamento não se materialize, a gente lute para que venha um mau pensamento e diz, meu Deus, por que esse pensamento está vindo? Eu não quero pensar mais dessa forma, eu quero mudar, eu não quero desejar mal ao outro. Isso daí já é uma prova de que você está começando a avançar, né? A vencer a si mesmo, ao orgulho, a questão do egoísmo, né? Então você começa a vencer. É uma batalha que você vai realizando diariamente, tá? E no final do Evangelho, ele traz um resumo, né? Do que é, né? Um resumo daquele, por exemplo, aquela pessoa que concebe a ideia do mal, né, ainda precisa, aliás, naquela em que nem se concebe a ideia do mal, já há um progresso, né? É muito relativo dos mundos felizes, né, aonde reina o bem, né? Naqueles em que, ou, em outro caso, naquelas pessoas em que surge essa má ideia, esse mau pensamento, mas a pessoa repele, aí já há um progresso, né, em via de ser realizado. Mas há pessoas que se compraz, né, na questão do mal. Aí existe todo um trabalho a ser feito, né? O trabalho já está feito, que é aquele que não pensa na questão do mal. No outro, o trabalho está por se fazer, tanto naqueles que se comprazem com o mal, como naqueles que também estão procurando vencer. O importante é que Deus é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Eu trago aqui no final, para finalizar, uma passagem que eu sempre gosto muito de colocar aqui para vocês, o André Luiz, né, que ele traz uma interpretação exatamente desses itens que eu estou conversando aqui com você. Ele diz o seguinte, está lá no livro Vivendo o Evangelho, Ideia do Bem. Ele diz, perdão desfaz a mágoa, esperança detém o desespero, a calma, devemos exercitar a calma, neutraliza a cólera, paciência dilui a intolerância, paz distancia a irritação, o discernimento previne o sofisma, o equilíbrio afasta a leviandade, a fé enfraquece a aflição, caridade impede o egoísmo, o amor desmoraliza o ódio. A ideia do bem é força divina que se contrapõe às tendências inferiores e será sempre, em qualquer circunstância, o antídoto certo para o veneno do mal. É isso aí, meus irmãos. São essas interpretações, essas reflexões que eu trouxe hoje para vocês. E fiquem todos com Deus e até um outro momento. Paz e bem.